escravos negros chegavam ao Brasil. Os navios negreiros, também conhecidos como navios tumbeiros, era o nome dado aos navios responsáveis pelo transporte de escravos intercontinental. Depois de aprisionados em guerras entre diversos povos na África, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa, como forma de identificação. A primeira carga de escravos que foi transportada em 1432, onde o navegador português Gil Yanes levou para Portugal escravos de origem africana com a intenção de negociá-los com a população das ilhas de Madeiras e de Porto Santo. Posteriormente, os negros foram trazidos para o Brasil. Nos navios eram transportados homens, mulheres e crianças, amontoados em compartimentos muito pequenos dos navios. Esses compartimentos eram completamente escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Ali conviviam no mesmo local com fome, sede, doenças, sujeira e com pessoas mortas. Registros históricos dizem que nestes locais eram transportados cerca de 600 negros por compartimento. A viagem de Luanda, África, até Recife, no Brasil, durava geralmente 35 dias. Até a Bahia, 40 dias. Até o Rio de Janeiro, cerca de 2 meses. Estes eram os principais percursos dos navios. A travessia pelo Oceano Atlântico constituía o início do sofrimento dos africanos escravizados, que se destinavam à América. A viagem da África para o Brasil durava de 30 a 45 dias, conforme o lugar de partida e o de chegada. Com a chegada do Novo Mundo, os navios negreiros eram conduzidos a diferentes portos e localidades na América, mas quase sempre os escravos tinham um destino em comum, os mercados, onde eram comercializados como mercadorias, rendendo altos lucros para os traficantes de escravos. Condições nos navios. Não havia preocupação nenhuma com as condições em que essas pessoas estavam inseridas nos navios. Estes negros ficavam amontoados e, na grande maioria das vezes, acorrentados, como animais, para que pudessem impedir alguma rebelião ou alguma fuga. Estes últimos também eram evitados ao misturar negros de diferentes partes da África, com culturas diferentes, impedindo assim que se organizassem. Em alguns casos, por essa mistura, essas culturas provinham de etnias inimigas. Seus corpos eram marcados pelas correntes, o que não possibilitava seus movimentos. E devido ao balançar dos navios, o vômito também ocorria com frequência. Os alimentos eram jogados nos locais 1 ou 2 vezes por dia, cabendo aos negros fazerem a divisão da alimentação. Quando os navios encontravam alguma dificuldade no trajeto, o comandante do navio ordenava que os tripulantes arremessassem os mortos e os moribundos ao mar, com a intenção de reduzir o peso. Nesse caso, o mar era a única saída dos negros para encontrar a luz antes de chegarem ao destino. Criação das companhias. A Companhia dos Lagos foi organizada para propor incentivo e o desenvolvimento do comércio negreiro, dando a maior expansão ao tráfico. A partir dela começaram a surgir novas organizações. Dentre elas, podemos citar Companhias de Cachel, Companhias de Cabo Verde e Cachel de Negócios de Preto, Companhia Real de Guiné e das Índias, Companhia das Índias Ocidentais. Devido ao mercado ser brasileiro ser muito grande, formaram aqui a Companhia Geral do Comércio do Brasil. No Brasil, mesmo o tráfico sendo proibido, ele se terminou de fato em 1888. Devido aos maus tratos e às péssimas condições de transporte, calcula-se que morriam de 5 a 25% dos negros durante a viagem, sendo que os corpos eram lançados ao mar. Por isso, os navios negreiros eram chamados de turbeiros, a palavra referente à tomba ou túmulo flutuante. Rotas. Durante 3 séculos, de 3 a 5 milhões de africanos chegaram ao Brasil. Saibam de quais países vieram. Século XVI. Saíam de Serra Leoa, Senegal, Guiné, Guiné-Bissau e Gâmbia. E chegavam a Pará, Maranhão e Bahia. Século XVII. Saiu de Congo, Gabão, Angola, Gana, Guiné Equatorial e Camarões. Chegavam a Bahia, Pernambuco e Alagoas. Fim do século XVII e século XVIII. Saiu de Congo e Angola e chegavam a Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.
Com a expansão marítima europeia no século XV e a conquista do Novo Mundo, os europeus necessitaram de mão de obra para os seus empreendimentos. Nas novas terras conquistadas, a América, primeiramente escravizaram os indígenas e os nativos da América. Porém, essa escravidão foi proibida pela Igreja Católica. Dessa forma, os portugueses, proibidos de escravizar os povos indígenas, tiveram que retornar ao continente africano e negociar a compra de escravos. A escravidão de pessoas era uma prática antiga na África. No entanto, os europeus empreendendo a compra de escravos naquele continente, o número de escravos aumentou. Locais de origem dos escravos. Os escravos vinham de vários lugares da África, desde Cabo Verde, percorrendo a costa africana até ao Reino do Congo, Quiloá e o Reino Grande, Zimbabue. Uma parte desses escravos eram prisioneiros de guerra, que os negros trocavam com os portugueses. Os escravos que davam mais lucros eram os jovens e saudáveis que já eram capazes de aguentar o trabalho. Curiosidades. 25 de março é o Dia Internacional em memória das vítimas da escravidão e do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Os principais escravos africanos chegaram ao Brasil em meados do século XVI, poucas décadas após a afronta de Pedro Álvares Cabral a portar em nossas terras. Desde então, a mão de obra escrava se mostrou fundamental às principais atividades econômicas desenvolvidas na América Portuguesa, como a agromanufatura açucareira nordestina e a extração de metais preciosos em Minas Gerais.